O sopro da vida, o milagre de Mateus na congregação cristã no Brasil. Mateus tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida para sempre. Sentado na pequena sala do Hospital Público de Sorocaba, interior de São Paulo, ele ouviu o médico dizer, com voz serena mas firme: Senhor Mateus, você tem hipertensão pulmonar primária. É uma doença rara, sem cura conhecida. Seu coração está trabalhando além do limite para bombear sangue aos pulmões e, com o tempo, o médico hesitou como se escolhesse as palavras. Com o tempo, a pressão nas artérias pulmonares vai aumentar e seu coração pode falhar. Mateus sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele era pai de 2 meninos pequenos, Davi, de 6 anos, e Samuel, de 4, e trabalhava como mecânico em uma oficina modesta. Sua esposa, Ana, costurava em casa para ajudar nas despesas. Não tinha um plano de saúde, e os remédios que o médico indicou custavam mais do que ele ganhava em um mês. Como vou sustentar minha família se não puder trabalhar? Como vou ver meus filhos crescerem? Pensou, apertando os punhos até as unhas doerem. As semanas seguintes foram um turbilhão de exames, consultas e noites em claro. Mateus começou a sentir falta de ar ao subir um lance de escadas. Às vezes, ao deitar, parecia que um peso invisível apertava seu peito. Ana chorava em silêncio enquanto costurava, e as crianças, ainda pequenas, percebiam que algo estava errado. Papai, por que você tá tão cansado? Perguntava Davi, encostando a cabeça no ombro do pai. Mateus sorria e dizia que era só um resfriado, mas no fundo, o medo consumia. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, bateu à sua porta numa tarde quente de sábado. Ela era uma senhora de cabelos brancos, sempre vestida com saias longas e blusas discretas, e carregava uma Bíblia desgastada debaixo do braço. Mateus, meu filho, eu ouvi falar do seu problema. Você já tentou buscar ajuda em Deus? Perguntou, com olhos cheios de uma tranquilidade que ele não entendia. Eu vou à congregação cristã no Brasil há mais de 40 anos. Lá, Deus faz milagres. Não é coisa de homem, não. É coisa dele. Mateus nunca tinha sido de ir à igreja. Criado em um lar sem religião, ele acreditava em Deus, mas de forma distante, como quem acredita no sol sem nunca olhar diretamente para ele. Porém, naquela tarde, com as palavras de Dona Maria ecoando em sua mente e o desespero apertando seu peito, ele aceitou o convite. Domingo à noite tem reunião. Eu passo aqui para irmos juntos, disse ela, e Mateus, sem forças para recusar, apenas assentiu. No domingo, Mateus entrou pela primeira vez na pequena sala de reuniões da congregação cristã no Brasil. Era um lugar simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, uma mesa coberta com toalha branca à frente. Não havia instrumentos musicais nem telões, nem nada que chamasse atenção para si mesmo. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social e calça, mulheres com saias abaixo dos joelhos e cabelos presos, conversando em voz baixa, com sorrisos gentis. Dona Maria o levou até um banco próximo à parede, e Mateus sentou-se, desconfortável, as mãos suadas apertando o joelho. O ancião, um homem de estatura média e olhar sereno, subiu ao pequeno púlpito e abriu a reunião com uma oração. Sua voz era calma, mas cheia de uma autoridade que não vinha dele mesmo. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Abençoa cada irmão aqui presente, especialmente aqueles que vieram com o coração pesado, disse, e Mateus sentiu um arrepio. Em seguida, os irmãos começaram a cantar. Não havia banda nem microfones. Só vozes unidas, entoando um hino que Mateus não conhecia, mas que de alguma forma, tocou algo profundo dentro dele. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar, nos braços teus quero descansar. Ele não cantou, só ouviu, e enquanto as vozes subiam, sentiu uma estranha paz invadir seu peito apertado. Era como se, pela primeira vez em meses, ele conseguisse respirar sem dor. Depois dos hinos, o ancião leu um trecho da Bíblia. Mateus reconheceu que era do Evangelho de Marcos, quando Jesus curava os enfermos. E todos quantos o tocavam ficavam sãos, leu o ancião, e então olhou para a congregação. Irmãos, Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda salva, ainda faz milagres. Mas é preciso fé. Fé verdadeira que não duvida. Foi então que o ancião pediu que aqueles que tinham algum pedido especial se levantassem para a oração. Mateus hesitou. Seu coração batia forte, mas algo dentro dele o impulsionou. Lentamente, ele se pôs de pé, junto com outras pessoas espalhadas pela sala. Uma irmã ao seu lado segurou sua mão e sorriu encorajadoramente. Irmão, qual é o seu nome e qual é o seu pedido? Perguntou o ancião, olhando diretamente para ele. Meu nome é Mateus, respondeu, a voz trêmula. Os médicos disseram que tem uma doença no coração e nos pulmões, que não tem cura.
Mas eu quero crer que Deus pode me curar. O ancião fez um gesto para que ele se aproximasse. Mateus caminhou até a frente, as pernas fracas, e ajoelhou-se ao lado da mesa coberta pela toalha branca. O ancião colocou a mão em sua cabeça e começou a orar, não com palavras bonitas ou longas, mas com uma simplicidade que cortava a alma. Pai Celestial, este teu servo veio até ti com fé. Tu conheces seu coração, suas dores, seus medos. Senhor, estende tua mão e cura-o, como só tu podes fazer. Em nome de Jesus, amém. Em seguida, outros irmãos se aproximaram e impuseram as mãos sobre ele, orando em voz baixa. Mateus fechou os olhos e sentiu lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ele não sabia nomear. Era como se uma corrente de água fresca corresse por dentro dele, lavando o desespero, a raiva, o medo. Quando se levantou, o ancião lhe disse: Irmão Mateus, Deus ouviu sua oração. Você precisa crer nisso. Volte na próxima reunião e nos conte o que o Senhor fez. Mateus saiu da reunião com uma estranha leveza. Dona Maria o acompanhou até em casa e Ana, que havia ficado com as crianças, olhou para o marido com olhos cheios de esperança. E aí, como foi? Perguntou tímida. Foi diferente, respondeu Mateus, sentando-se à mesa. Eles oraram por mim. Ana não disse nada, mas suas mãos, que seguiam costurando, tremiam levemente. Nos dias seguintes, Mateus continuou tomando os remédios que conseguia comprar, meia dose, para durarem mais, mas algo havia mudado. Ele não acordava mais com a sensação de afogamento. Conseguia brincar com os filhos no quintal sem ficar ofegante. Uma tarde, enquanto consertava um carro na oficina, percebeu que havia se agachado e levantado sem sentir a pontada costumeira no peito. Uma semana depois, ele voltou à congregação. Desta vez foi sozinho, com um coração cheio de gratidão. Ao entrar, vários irmãos o cumprimentaram com sorrisos, como se já o conhecessem há anos. O ancião, ao vê-lo, perguntou: E então, irmão Mateus, como está se sentindo? Eu não sei explicar, respondeu, a voz embargada. Mas eu estou melhor, muito melhor, como se a doença tivesse saído de mim. O ancião sorriu. Isso é obra de Deus, meu irmão, não nossa. Ele te curou. Naquela noite, Mateus deu seu testemunho em pé diante de todos. Falou de seu medo, de sua falta de fé, de como Deus, em sua misericórdia, havia estendido a mão para ele. Quando terminou, muitos irmãos choravam. Uma irmã se levantou e disse: Glória a Deus. Isso me fortalece a crer que ele também pode curar minha filha. Outro irmão mais velho acrescentou: Isso nos mostra que quando buscamos a Deus de todo o coração, ele não nos desampara. O tempo passou, e Mateus nunca mais teve um episódio de falta de ar. Voltou ao médico que, após novos exames, ficou atônito. Seus níveis de pressão pulmonar estão normais. Isso não tem explicação médica, disse, olhando para os papéis como se não acreditasse no que via. Mateus sorriu e respondeu: Tem sim, doutor. Tem uma explicação que não está nos seus livros. Mateus e Ana começaram a frequentar a congregação regularmente. Ele foi batizado nas águas, mergulhando na piscina da igreja enquanto o ancião dizia: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele saiu da água com a certeza de que uma vida nova havia começado. Ana também se batizou e juntos eles participavam da Santa Ceia, partilhando o pão e o vinho em memória do sacrifício de Jesus com um coração grato. Davi e Samuel cresceram vendo o pai saudável, trabalhando, brincando, vivendo. Às vezes à noite Mateus os reunia e contava a história de como Deus havia o curado. Filhos, a vida é cheia de lutas, mas Deus nunca nos abandona. O importante é buscar a Ele, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje Mateus é um dos irmãos que acolhem os visitantes na congregação. Sempre que vê alguém com o olhar perdido, como ele já teve, aproxima-se e diz: Irmão, não desanime. Deus tem um milagre para você também. Porque no fim, a maior lição que ele aprendeu não foi só que Deus cura. Foi que Deus se importa. Que numa sala simples, entre irmãos humildes, cantando sem instrumentos, ajoelhados em oração, o céu se abre. E que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a confiança de que não importa o que venha, Deus está no controle. E isso, para Mateus, é mais do que suficiente. Na mesma congregação cristã no Brasil onde Mateus encontrou sua cura, havia uma irmã chamada Ana. Ela chegava sempre silenciosa, sentando-se nos fundos do salão, como se quisesse passar despercebida. Carregava consigo uma dor que poucos conheciam. Há anos lutava contra uma doença nos rins que os médicos diziam não ter mais solução. As sessões de diálise já faziam parte de sua rotina, e a cada semana, o cansaço aumentava. Mas mesmo assim, ela não faltava aos cultos. Certa noite, enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus é a rocha firme, Ana sentiu um aperto no peito.
Não era dor física, mas uma angústia que a fez curvar-se no banco. Lágrimas escorriam sem que ela pudesse contê-las. Foi quando a irmã Maria, uma das mais velhas da igreja, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Minha filha, o que você está guardando no coração? Perguntou com voz firme, mas cheia de carinho. Ana não conseguiu segurar mais. Entre soluços contou tudo. Os exames, os médicos dizendo que só um transplante a salvaria, a lista de espera que parecia infinita, o medo de não ver os filhos crescerem. A irmã Maria ouviu tudo, depois segurou suas mãos e disse: hoje não é noite de desespero não. É noite de vitória. Vamos orar. Levou Ana até a frente, onde os irmãos já estavam de joelhos. Não houve palavras bonitas nem sermões longos. Apenas uma oração simples, mas cheia de fé. Senhor, a senhora sabe o que a irmã Ana está passando. O Senhor conhece cada lágrima dela. Se é da tua vontade, toca neste corpo, restaura esses rins, como só o Senhor pode fazer. Mas, acima de tudo, dá a ela a paz de saber que seja como for, o Senhor está no controle. Os irmãos amém. E Ana, pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente. Uma calma que não vinha dos remédios, nem da esperança humana. Era uma paz que só quem já esteve nos braços de Deus conhece. Na semana seguinte, Ana voltou ao hospital para mais uma sessão de diálise. Mas, para surpresa dos médicos, seus exames mostravam uma melhora inexplicável. Os rins que antes mal funcionavam estavam respondendo. Os números que só pioravam, agora indicavam uma recuperação gradual. O médico incrédulo perguntou: o que a senhora fez diferente? Ana sorriu e respondeu: só uma coisa, entreguei tudo nas mãos de Deus. Os médicos não tinham explicação. Os exames seguintes confirmaram, a doença estava regredindo. Não foi da noite para o dia, mas a cada semana, Ana sentia mais força. Até que depois de alguns meses, o médico a liberou das diálises. Não entendo, mas seu organismo está se recuperando sozinho, disse ele balançando a cabeça. Ana entendia. Ela sabia muito bem o que havia acontecido naquela noite, entre irmãos ajoelhados com as mãos unidas e o coração cheio de fé. Hoje, Ana não só está curada como também é uma das que mais incentivam os irmãos a não desistirem. Sempre que alguém chega abatido na congregação, ela se aproxima e conta sua história. Eu já estive no lugar de vocês. Já pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus não só me curou como me ensinou que às vezes o milagre não vem do jeito que a gente espera. Vem no tempo dele, da maneira dele. E quando vem, não há dúvida, foi ele. E assim como Mateus, Ana se tornou mais um testemunho vivo de que naqueles bancos simples, entre pessoas comuns, Deus ainda opera. Não com fogos de artifício nem com grandes espetáculos, mas no silêncio de um coração que confia. Porque no fim o maior milagre não é só a cura do corpo, mas a certeza de que não importa a luta, Deus está ali. E isso, para quem já experimentou, é mais do que suficiente. Ana não imaginava que sua história inspiraria tantos corações. Mas foi justamente o que aconteceu com o irmão Paulo, um homem de quase 50 anos que chegará à congregação arrastando não só o corpo cansado, mas uma alma ferida. Há mais de uma década ele lutava contra uma doença degenerativa que pouco a pouco lhe tirava os movimentos. Os médicos haviam sido claros. Não havia cura, apenas medicamentos para retardar o avanço. As palavras deles ecoavam em sua mente como uma sentença: prepare-se para o pior. Paulo já havia passado por várias igrejas, buscando uma resposta, um sinal, qualquer coisa que lhe desse esperança. Mas as portas pareciam se fechar uma após a outra. Até que certo domingo, quase por acaso, entrou na congregação cristã no Brasil. Não foi por convite, nem por insistência de alguém. Foi como se algo dentro dele dissesse: entre aqui. E ele obedeceu. No início, sentou-se nos fundos, observando tudo com desconfiança. Os hinos, as orações, a simplicidade do lugar, tudo lhe parecia tão diferente. Não havia promessas de cura imediata, nem pastores falando em milagres como se fossem mercadorias. Havia apenas irmãos cantando com fé, lendo a Bíblia e, acima de tudo, vivendo aquilo que pregavam. Foi então que, depois do culto, Ana se aproximou dele. Não com palavras bonitas ou frases decoradas, mas com a sinceridade de quem já havia passado pelo vale da sombra da morte. Irmão, eu sei que você está sofrendo, disse ela, sentando-se ao seu lado. Mas deixe-me contar uma coisa, Deus não esquece de ninguém. Às vezes a gente acha que ele não está vendo, mas ele está. E quando menos a gente espera, ele age. Paulo ouviu em silêncio, os olhos úmidos. Não era a primeira vez que escutava palavras assim, mas havia algo diferente naquela mulher. Uma paz que ele não conseguia explicar. Eu também já achei que não tinha mais jeito, continuou Ana. Mas Deus me mostrou que o milagre não é só o corpo sarar.
É a gente aprender a confiar nele, mesmo quando tudo parece perdido. Paulo não respondeu na hora, mas algo dentro dele começou a mudar. Nas semanas seguintes, ele passou a frequentar a congregação com mais assiduidade. Não porque esperasse um milagre instantâneo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia uma paz que não vinha de remédios ou de palavras vazias. Vinha de algo maior. Até que, numa tarde de quarta-feira, durante um culto de oração, algo inesperado aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam o hino Deus é Amor, Paulo sentiu uma espécie de calor percorrer seu corpo, começando pelas pontas dos dedos, justamente onde a doença mais o limitava. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, nem um milagre barulhento. Foi algo silencioso, profundo, como se Deus estivesse, aos poucos, desatando os nós que o aprisionavam. Quando tentou se levantar, percebeu que conseguia mover a perna direita com mais facilidade. Não era uma restauração completa, mas era um início. E para ele, naquele momento, era mais do que suficiente. No domingo seguinte, Paulo estava lá novamente, mas dessa vez não nos fundos. Estava na frente, ao lado de Ana, compartilhando seu testemunho com lágrimas nos olhos. Eu vim aqui sem esperança, disse ele, a voz embargada. Mas Deus me mostrou que mesmo quando a gente não vê saída, Ele está trabalhando. Não sei se um dia serei completamente curado. Mas hoje eu sei uma coisa, Ele nunca me abandonou. E isso, irmãos, é o maior milagre de todos. A congregação ouviu em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos. Não era uma história de cura espetacular, nem de um milagre que viraria manchete. Era a história de um homem que, como tantos outros, encontrou na simplicidade da congregação cristã no Brasil não apenas uma religião, mas um lar. Um lugar onde Deus não é uma ideia distante, mas uma presença real, que age no tempo certo, do jeito certo. E assim como Ana, como Mateus e como tantos outros que ali estavam, Paulo aprendeu que os milagres de Deus não são sempre como a gente imagina. Às vezes eles vêm devagar, como um raio de sol depois da tempestade. Às vezes vem na forma de uma mão estendida, de uma palavra no momento certo, de uma fé que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Porque no fim o verdadeiro milagre não é só o corpo sarar ou a doença ir embora. É o coração que se enche de paz, a alma que encontra descanso e a certeza de que não importa o que venha, Deus está no controle. E isso, para quem já experimentou, não tem preço. Paulo saiu daquele culto diferente. Não era só a dor física que tinha aliviado. Era como se algo dentro dele tivesse sido rearranjado. Ele olhou para as mãos, ainda trêmulas, mas agora com uma força nova. Aquele abraço da irmã Maria, as palavras do irmão José, o silêncio cheio de fé daqueles que oraram por ele. Tudo aquilo tinha deixado uma marca. Nos dias seguintes ele voltou à congregação não mais como um visitante curioso, mas como alguém que tinha encontrado um lugar. Cada manhã, ao acordar, ele sentia um peso a menos no peito. Não era que os problemas tivessem desaparecido, as contas ainda estavam lá, o corpo ainda doía em alguns momentos, mas agora havia algo maior sustentando ele, a certeza de que não estava sozinho. Uma tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, o irmão João se aproximou. Era um homem simples, de mãos calejadas, que trabalhava como pedreiro. Sem dizer nada, colocou a mão no ombro de Paulo e falou baixo. Deus não tira a luta da gente, meu irmão. Mas ele entra na luta com a gente. Paulo sentiu os olhos arderem. Aquilo era exatamente o que ele precisava ouvir. Não uma promessa de que tudo ficaria fácil, mas a garantia de que, no meio da batalha, havia alguém segurando ele pela mão. Os domingos se tornaram o ponto alto da sua semana. Ele começou a chegar mais cedo, só para sentir aquele clima de família, de gente que mesmo com suas dificuldades, sorria e cantava como se tivesse um tesouro escondido no coração. E tinha a fé, uma fé que não dependia de coisas grandiosas, mas que se alimentava das pequenas vitórias, um sorvete compartilhado com as crianças depois do culto, um Deus te abençoe, sincero na saída, a paz que invadia a alma quando os hinos eram entoados em uníssono. Até que num sábado à noite Paulo teve um sonho. Não era daqueles sonhos confusos que a gente esquece ao acordar. Era vivo, claro, como se estivesse acontecendo bem na sua frente. Ele se via de pé, no meio de um campo verde, e uma voz suave, mas firme dizia: levanta. Ainda há muito por fazer. Quando abriu os olhos, o quarto ainda estava escuro, mas algo dentro dele tinha clareado. Não era um chamado para pregar ou fazer coisas grandiosas. Era um convite para viver, para confiar, para seguir em frente mesmo que os passos fossem pequenos. No domingo seguinte, Paulo chegou à congregação com um brilho diferente nos olhos. Durante o culto, quando o irmão que presidia pediu que quem quisesse dar um testemunho se levantasse, ele sentiu o coração bater mais forte.
Nunca tinha falado em público, mas desta vez algo o impulsionou. Levantou-se, com as pernas ainda um pouco trêmulas, e começou a contar sua história. Eu vim aqui achando que Deus só olhava para quem era perfeito. Que ele só ouvia quem tinha fé do tamanho de uma montanha. Mas aprendi que não é assim. Deus olha para a gente do jeito que a gente é. E quando a gente menos espera, ele muda tudo. Não foram palavras bonitas ou elaboradas. Foi só a verdade saindo do fundo da alma. E quando terminou, viu que não era só ele que estava emocionado. Muitas cabeças faziam que sim, muitos olhos brilhavam. Porque ali, naquele lugar simples com paredes sem luxo e bancos de madeira, Deus estava fazendo o que sempre faz, transformando vidas. Paulo não foi curado da noite para o dia. A doença ainda lhe dava sinais de vez em quando, como um lembrete de que a jornada não era fácil. Mas agora ele sabia que mesmo nos dias ruins, havia uma luz guia. E essa luz não vinha de fora, vinha de dentro, alimentada pela fé, pela comunhão, pela certeza de que na congregação cristã no Brasil, ele tinha encontrado não só uma religião, mas uma família. E assim, passo a passo, Paulo foi descobrindo que os milagres não são só coisas que a gente vê. Às vezes, eles são coisas que a gente sente. Uma paz que não se explica. Uma força que não vem da gente. Um amor que não acaba. E isso, meu amigo, é o maior milagre de todos. O milagre completo. Os meses passaram e Paulo, que antes mal conseguia levantar da cama sem ajuda, agora seguirá adiante não pela ausência da dor, mas pela presença de algo maior. Um dia, enquanto ajudava a organizar as cadeiras da congregação, tarefa que antes lhe parecia impossível, percebeu, suas mãos não tremiam mais. Seu corpo, ainda frágil, respondia com uma resistência que não era só física. Era como se cada oração murmurada naquele lugar, cada mão estendida em apoio, tivesse tecido uma rede invisível que o sustentava. O médico, surpreso, reduziu os remédios. Não entendo, confessou, mas seu organismo está reagindo como se tivesse recebido um reset. Paulo sorriu. Ele entendia. O milagre não fora a cura instantânea que tanto pedirá, mas a transformação lenta e profunda de seu espírito. A doença ainda existia, mas já não o definia. Agora ele era mais do que um diagnóstico. Era um homem que aprenderá a dançar na chuva, a agradecer pelas pequenas vitórias, como conseguir amarrar o sapato sozinho ou cantar um hino até o fim sem falta de ar. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre o modesto salão de reuniões, Paulo segurou o ombro de um irmão mais novo, que chorava por uma batalha própria. Deus não tira o fardo, disse, mas ele carrega junto. E às vezes o milagre é você descobrir que mesmo com o fardo é possível viver. O jovem olhou para ele, confuso. Como? Paulo apontou para o coro que entoava grande é o Senhor, vozes imperfeitas mas unidas. Assim, um dia de cada vez, uma fé de cada vez. Reflexão final. Os milagres raros são os que mudam as circunstâncias, os verdadeiros são os que mudam nós. Paulo não ganhou uma vida sem dor, mas uma alma que a transcendia. Aprendeu que a fé não é a certeza de que Deus nos livrará do fogo, mas a confiança de que se entrarmos nele, não queimaremos sozinhos. Daniel 3:25. O maior milagre não é a cura, é a capacidade de enxergar a graça mesmo quando ela vem disfarçada de luta. Lição de vida. Deus não promete um caminho sem pedras, mas sim pés que sabem pisar nelas sem desistir. O milagre de Paulo, e o nosso, está em descobrir que mesmo quando a resposta é não, ou espera, seu amor é um sim eterno. E isso, meu amigo, basta.